18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação. E, gente, para participar do programa 18 horas é muito fácil. Você pode interagir com a gente mandando uma mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo na live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18 horas News. Trânsito. Vamos conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade do Manaus, para saber como é que está o movimento do trânsito nessa sexta-feira chuvosa. Inclusive, André, teve muito registro de ocorrências, não é? Alagamento, desabamentos. Conta mais pra gente. Boa noite. O Centro de Cooperação da cidade disse que foram registradas aí pelo menos 16 ocorrências relacionadas à chuva até amanhã dessa sexta-feira. Muito boa noite, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham. Olha, entre os casos estão alagamentos, desabamentos, deslizamentos de barranco e risco de desabamento em vários bairros da capital. As áreas mais afetadas ficaram na zona norte, leste e oeste, onde os moradores enfrentaram dificuldades para sair de casa, além de ruas tomadas aí pela água e também danos em vários imóveis. E em alguns trechos, motoristas enfrentaram aqueles longos congestionamentos, isso por causa dos pontos de alagamento. Então as ocorrências foram atendidas por equipes da Defesa Civil Municipal que atuaram ali em regime de plantão 24 horas. A população também, se passar por várias situações como essas, podem acionar o órgão pelo Disque 199 em casos de emergência. A gente está acompanhando também, Karime, Kennedson, o trânsito aqui que segue intenso na Avenida Delmário Pinto da Costa, no sentido bairro, com um grande número de veículos nas proximidades da Bola das Letras, né? E tem uma atualização rápida sobre aquela carreta, né, que mais cedo ficou presa ali ao tentar fazer uma manobra, isso em frente ao Carrefour aqui da Pedro Teixeira. O veículo, ele já foi removido e o tráfego está liberado, mas o trânsito ainda segue carregado na região por o reflexo dessa ocorrência. Então, a orientação é paciência e atenção redobrada ao passar por esses trechos movimentados. E aí a gente está passando por aqui acompanhando, né, na verdade, desde que a gente saiu da rádio, no Adrianópolis, ali pela Avenida Humberto Calderaro, chegando, se aproximando aqui também pelo bairro Dom Pedro, aqui na zona sul-oeste da capital amazonense, vendo alguns postos de combustíveis que continua com aquele preço, né? Alguns seguem a 6,89, outros 6,99, outros 7,59, né? Gasolina baixa em Manaus, mas motoristas ainda encontram aí preço salgado nas bombas, porque teve uma pesquisa do Procon Manaus que mostra que a gasolina comum tá variando aí entre esses preços que eu falei, até 6,89 até 7,59 nos postos aqui da capital. O levantamento ele foi feito em 40 postos e apontou queda no menor preço dos combustíveis em relação ao mês passado. A gasolina aditivada foi encontrada entre 6,89 e 7,79. Já o etanol teve a maior redução e agora pode ser encontrada a 4,99. O diesel, né, que é aquele S500, segue entre 7,29 e 7,59 o litro. O diesel S10 varia de 6,99 a 7,59. Então, mesmo com a queda em alguns postos, a maioria ainda mantém os preços mais altos. Segundo o Procon, essa pesquisa ajuda, né, inclusive o consumidor a comparar valores e economizar aí na hora de abastecer. Então, ainda é possível encontrar, né, gasolinas em alguns postos a 6,89, né? Vamos ver até quando. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Nathalie Moraes, trago os detalhes do apoio firmado do PT ao senador Omar Aziz para a candidatura ao governo do Amazonas e Marcelo Ramos para o Senado Federal nas eleições deste ano.
E eu, André Meirelles, falo sobre o resultado de uma operação nacional de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Aqui no Amazonas, os presos são padrastos, familiares e pessoas próximas das vítimas. Anvisa volta a proibir a venda dos produtos IP. Eu, Vanessa Lima, falo sobre essa atualização e explico como está sendo feito o reembolso para os consumidores da marca. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. Você está ouvindo 18 horas. A Justiça concedeu liberdade à ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Manaus e investigadora da Polícia Civil, Anabela Cardoso Freitas. Ela foi presa durante a operação que investiga o núcleo político do Comando Vermelho aqui no estado do Amazonas. E o ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que não havia motivo suficiente para manter a prisão preventiva, já que a investigação foi encerrada e o próprio Ministério Público do Estado do Amazonas não incluiu a Anabela na denúncia apresentada contra uma parte dos investigados. Nós falamos dessa denúncia aqui no 18 horas dessa quinta-feira. O Ministério Público do Amazonas denunciou pelo menos 16 pessoas investigadas por envolvimento no núcleo investigado, núcleo político e financeiro e dessa facção criminosa do Comando Vermelho aqui no Amazonas. E também a ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Manaus, Anabela Cardoso, ela não estava nessa lista. Lembrando que essa denúncia ela foi apresentada depois da operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que aconteceu em fevereiro desse ano e investiga crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. Agora, na nova fase das investigações, a Justiça substituiu a prisão preventiva de Anabela Cardoso por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse caso e traz mais detalhes a respeito dessa nova medida da Justiça. Boa noite, Nathalie. Então, o que levou o Ministério Público a tomar essa decisão? Boa noite. Boa noite, Karime, quem a todos os ouvintes que nos acompanham nessa noite de sexta-feira bastante chuvosa aqui na nossa capital. Karime, essa decisão, na verdade, ela partiu do Superior Tribunal de Justiça e ela acontece ali, como a gente explicou no programa 18 horas dessa quinta-feira, em meio ao avanço das investigações que apuraram aí a atuação desse suposto núcleo político e financeiro ligado à gestão municipal de Manaus, né, e a outros órgãos, né? A gente fala aí de pessoas que transitavam diretamente dentro do Tribunal de Justiça do Amazonas, né, em vários poderes, e aí foi uma operação muito extensa que teve início aí em fevereiro desse ano e agora no mês de maio a gente está tendo aí novos desdobramentos. E segundo os documentos apresentados pelo Ministério Público, a Anabela Cardoso, que atuava como ex-chefe de gabinete do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, ela apareceu citada assim em algumas linhas de investigação, mas nada ligado ao tráfico de drogas, nada ligado às facções, né? Ela está sendo investigada nesse momento por algumas movimentações financeiras, contratos possíveis entre agentes públicos, mas é um processo que ainda está em curso, né? E aí, inicialmente, a Justiça tinha entendido que a prisão preventiva dela era necessária para garantir, então, assim, a segurança e o andamento dessas investigações, mas agora, como você adiantou, Karime, o ministro Ribeiro Dantas, do Supremo Tribunal de Justiça, né? Ele avaliou e a Anabela pode responder a partir de hoje a esse processo em liberdade, né? Inclusive, durante a saída dela na delegacia na manhã dessa sexta-feira, ela que estava, né, ali no 19º Distrito Integrado de Polícia, ali na região da Ponta Negra, zona oeste de Manaus, ela afirmou ali para toda a imprensa que estava ali ansiosa. Inclusive, ela foi questionada sobre a sua inocência, se ela acreditava que toda aquela situação era uma perseguição política, o que estava acontecendo, né? A Anabela, ela disse que ela vai continuar colaborando com as investigações e ela voltou a negar qualquer irregularidade. Inclusive, Karime Kennedson, ela chegou a afirmar ali para todos os jornalistas, para todos que estavam ali, que ela deixava a prisão
prisão de cabeça erguida. Inclusive, eu separei esse trechinho para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir o que disse a Anabela Cardoso, ela que é investigadora da Polícia Civil e ex-assessora do ex-prefeito Davi Almeida. O processo está em curso. Mas saindo de cabeça erguida. De cabeça erguida. 18 horas. A advogada de defesa, né, da Anabela Cardoso, a advogada Kaila Soares, afirmou, né, que a liberdade da Anabela foi concedida por ausência de provas que justificassem a manutenção dessa prisão preventiva. Por isso que agora ela foi colocada em liberdade. Ela precisa cumprir aí uma série de medidas cautelares e segue, né, sendo acompanhada pelas polícias, pela Justiça do Amazonas, e as investigações elas continuam. Inclusive eu separei aí um trechinho da fala da Kaila para que a gente possa conferir. Vamos ouvir o que disse a advogada. Na verdade, em medidas cautelares, ainda fica fazendo acompanhamento pela delegacia. Basicamente, as investigações não tiveram resultados, então nada mais justo do que a liberdade. A gente agradece as medidas que foram tomadas e é basicamente isso. Ela continua fazendo acompanhamento pela delegacia, o processo ele continua, mas com as outras partes que foram apresentadas depois. Fica contente que as investigações não acharam nada e é isso. O que é justo é a liberdade. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala da advogada da Anabela Cardoso, a advogada Kaila Soares, ela que é advogada de defesa. E assim, agora mesmo já fora, né, da prisão, a situação dela não está encerrada, né? Isso porque o Ministério Público segue ali se aprofundando nessa investigação, analisando todos os documentos, trocas de mensagens, movimentações financeiras e todos os depoimentos que já foram coletados até essa fase da operação. A expectativa agora é saber se vai ter a apresentação de novas denúncias, pedidos judiciais ou até mesmo de indiciamento de outros nomes ligados ao caso, né, nos próximos desdobramentos da investigação. Muita gente perguntou se o ex-prefeito de Manaus, né, Davi Almeida, teria se pronunciado, né? Ele por muitas vezes disse que a Anabela realmente era inocente, mas até o momento... Ele se pronunciou nas redes sociais, eu vi há pouco, foi há pouco tempo, Nathalie, foi assim, a gente entrando aqui. Eu vi nas redes sociais foi agora. Deixa eu abrir aqui para informar para os nossos ouvintes. Porque, inclusive, em entrevistas, ele sempre defendeu a inocência da Anabela. Então, ele nas redes sociais, ele comemorou e disse que ele disse que a verdade prevalece, isso, né? Que ele disse que recebeu com muita serenidade, né? Essa publicação foi feita pelo prefeito Davi Almeida há pouco tempo atrás, afirmando que a verdade prevaleceu e que ele recebeu com muita serenidade essa decisão aí do STJ que determinou a liberdade da Anabela. Ele sempre defendeu a inocência da mesma, né? E a justiça reconheceu que não tinha elementos para que ela continuasse presa. Inclusive, ele citou aqui uma passagem da Bíblia, né? Onde diz que para o Senhor devemos entregar o nosso caminho e confiar e que tudo ele fará. Essa foi a publicação feita aí pelo prefeito Davi Almeida, comemorando, né? A gente pode dizer assim, a liberdade concedida aí à sua ex-assessora. Exatamente. Muitíssimo obrigada, Nathalie. Segue acompanhando pra gente esses desdobramentos. Com certeza. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E uma operação de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes revelou um cenário alarmante aqui no estado do Amazonas. Muitos dos investigados presos são padrastos, familiares e pessoas próximas das vítimas que se aproveitavam da confiança e da vulnerabilidade das crianças para cometer abusos. Foi o que revelou a Operação Caminhos Seguros, que já cumpriu 93 mandados de prisão só nesse mês. Segundo a Polícia Civil, as ações elas aconteceram em Manaus e em municípios do interior, dentro de uma mobilização nacional de enfrentamento à exploração sexual infantil. Essa quinta-feira foi o dia D da operação e o repórter André Meirelles, ele traz pra gente mais detalhes. Muito boa noite, André. É o resultado de uma força-tarefa das polícias civil e militar que já prendeu 93 suspeitos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Amazonas, isso desde o início de maio. Muito boa noite a todos. Olha, o dia D da operação foi realizado nesta quinta-feira em Manaus e no interior. Somente na capital,
10 mandados de prisão foram cumpridos, além de outras 4 prisões em municípios do interior. Segundo a Polícia Civil, a maioria dos presos é suspeita de crimes como estupro de vulnerável, abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes. A delegada Maiara Magna, titular da DEPCA, que é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, destacou que muitos dos investigados eram padrastos ou pessoas próximas das vítimas que se aproveitavam da relação de confiança para cometer os crimes. A maioria das pessoas que nós prendemos hoje são pessoas que abusaram de crianças por volta de 3, 7 anos, eram padrastos que se aproveitavam das vulnerabilidades das crianças e de sua relação de confiança com elas. Eram pessoas também desconhecidas que jogaram adolescentes no meio do mato e tentaram abusar. Então eram crimes horrendos que mereciam uma resposta rápida. A operação também contou com o apoio da Operação Segurança Presente, que reforçou o policiamento ostensivo, investigativo e preventivo em todo o Amazonas. O secretário de Segurança Pública, Coronel Anésio Paiva, destacou que a integração entre as forças de segurança, com apoio de inteligência e tecnologia, tem garantido mais eficiência no combate ao crime. A Operação Segurança Presente que traz principalmente a integração, a inteligência e a tecnologia a serviço do sistema de segurança pública para que nós possamos cada vez mais colocar esses infratores atrás das grades. Ao todo, mais de 80 policiais civis e militares participaram das ações na capital. No interior, as operações aconteceram em cidades como Carauari, Barcelos, Presidente Figueiredo e Manacapuru. O diretor do Departamento de Polícia do Interior, delegado Henrique Brasil, disse que o enfrentamento a esse tipo de crime precisa ser diário. Esse combate deve ser diário, mas nesse momento foi preparado toda uma estrutura para que nós pudéssemos cumprir esses mandatos. Muitas das vezes o interior se costuma normalizar esse tipo de crime, faz parte da cultura e a gente precisa combater. A Operação Caminho Seguro é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em todo o país e faz parte das ações do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado em 18 de maio. No Amazonas, a Operação Segurança Presente segue reforçando o policiamento nas ruas, nas fronteiras e nas bases fluviais do estado. Volto com vocês. Ainda segundo sobre esse assunto, falando ainda sobre esse assunto, essa semana 8 capitais brasileiras, incluindo Manaus, elas assinaram no Rio de Janeiro a Carta do Rio por Cidades que protegem crianças e adolescentes. As capitais firmaram um pacto pela proteção infantil com o objetivo de fortalecer a prevenção das violências urbanas. Então, Belém, Fortaleza, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo foram as cidades que juntas concentram aí mais de 7 milhões de crianças e adolescentes no país, e muitas delas vivendo em territórios marcados por desigualdades profundas e exposição recorrente à violência. Você está ouvindo 18 horas. A Anvisa decidiu manter a suspensão da fabricação, distribuição e a venda de lotes de produtos da marca IP com final 1. A decisão foi tomada hoje em uma reunião extraordinária. E a empresa IP, ela recorreu da primeira suspensão da Anvisa e com isso a empresa poderia ter voltado a comercializar os lotes contaminados, o que não aconteceu. E nessa semana a IP, inclusive, começou a solicitar a confirmação da chave Pix de consumidores que solicitaram o reembolso dos produtos. Uma grande confusão em tudo essa semana. A repórter Vanessa Lima está acompanhando esse caso e traz agora mais detalhes a respeito dessas atualizações. Vanessa, boa noite. Muito boa noite para você, Karime, para o Kennedy e para todos os nossos ouvintes. E olha, a situação com a IP continua dando o que falar, né? Isso porque a Anvisa manteve a proibição da fabricação, venda, distribuição e uso de vários lotes de produtos com a numeração final 1.
Nos últimos dias, a empresa até tentou recorrer, mas não conseguiu derrubar a medida. E com isso, a diretoria da agência reforçou a suspensão e orientou os consumidores a não utilizarem os produtos afetados enquanto o caso continua em análise e destaca a importância da precaução até que tudo seja esclarecido. E aí, desse modo, a marca passou a pedir a chave Pix dos consumidores para fazer o reembolso. Ou seja, quem comprou os produtos da IP que foram suspensos pela Anvisa pode sim pedir o seu dinheiro de volta diretamente no site da empresa. E para isso, você tem que informar dados básicos como telefone, CPF, endereço e a chave Pix, que será usada para o depósito do reembolso. O envio de fotos e notas fiscais aparecem como opcionais, mas com essas provas, o processo poderia ser acelerado, porque todos esses pedidos, eles vão passar por análises da marca, né, para serem deferidos ou não. Vamos relembrar que toda essa polêmica começou porque inspeções encontraram falhas de controle na qualidade e risco de contaminação bacteriana em produtos da fábrica da IP em Amparo, no interior de São Paulo. A Anvisa identificou problemas na estrutura da unidade e manteve a decisão de que há risco para a saúde, sim, principalmente para pessoas mais vulneráveis, como idosos, bebês e quem tem imunidade baixa. A empresa, por outro lado, afirma que segue colaborando com a Anvisa e contesta parte dos laudos apresentados. Segundo a fabricante, não haveria comprovação de contaminação dos produtos já comercializados e a companhia trabalha para tentar regularizar a situação o mais rápido possível. E enquanto isso, a recomendação da Anvisa é bem clara. Quem tiver produtos da marca com lote terminado em número 1 deve evitar o uso e procurar o canal de atendimento da empresa para solicitar o reembolso, Karine. É sério isso e vamos entrar aí, entre em contato com a empresa, com a IP, pede o reembolso. Se você tiver esse produto em casa, não use, porque é uma recomendação da própria Anvisa. Tire foto do produto, da nota fiscal para facilitar o processo. Tá certo. Muitíssimo obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 24 minutos. Vamos com um bloco de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, vamos lá. O PT firmou apoio ao senador Omar Aziz para o governo do estado e Marcelo Ramos para o Senado Federal nas eleições desse ano, é claro. Bom, os petistas avaliam que essa composição cria uma espécie de dobradinha oficial do Lula aqui no estado do Amazonas. Como é que você pode interpretar essa situação? Nathalie, boa noite mais uma vez. Boa noite, Karime, Ken, a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Karime, a gente já tinha comentado aqui no programa que no próximo dia 25, durante a passagem, né, aqui do presidente Lula a Manaus, ele vem para abençoar e o Amazonas forte de novo. A gente até já tinha comentado, né, inclusive nessa situação de bastidor, onde eles devem fazer um jantar ali antes de ter um jantar lá no Rio Negro Clube. Mas na noite dessa quinta-feira, o Partido dos Trabalhadores do Amazonas meio que já se adiantou e voltou a reafirmar aí a pré-candidatura de Omar Aziz nas eleições de outubro deste ano. Nas redes sociais, o PT publicou, para quem nos acompanha inclusive através das redes sociais, vai poder conferir aí esse post feito pelo perfil oficial do PT no Amazonas, publicou ali, né, publicou uma foto informando que as lideranças da legenda se reuniram com o senador Eduardo Braga nessa quinta-feira para reafirmar o seu apoio à sua pré-candidatura. Essa publicação também reforçava ali o nome de Marcelo Ramos como pré-candidato ao Senado, né? Essas duas definições já tinham sido, inclusive, né, comentadas ali anteriormente que o PT apoiaria, mas em nenhum momento citaram ali o nome do senador Eduardo Braga, que é uma pessoa que sempre, né, caminhou que está nesse Amazonas Forte outra vez, né? O Amazonas Forte de novo, né? Isso. E aí esse encontro contou aí com o líder, para quem não está nos acompanhando, para quem está nos acompanhando somente pelo rádio, né? Esse encontro contou ali com lideranças estaduais, municipais do PT aqui no Amazonas, que destacaram inclusive a importância dessa união, né, entre eles. E a reafirmação também desse apoio em meio à aproximação da visita do presidente Lula, que chega a Manaus no próximo dia 25 de maio. Tá certo. Agora falando, né, por falar em senador Eduardo Braga,
Kennedson. Ele já anunciou as obras para a futura ponte sobre o rio Iguapoçu, lá da BR-319. Essa ponte, inclusive, deve substituir a última travessia feita por balsa ao longo da estrada. Como é que está esse assunto, Kennedson? Com certeza, Karime Leão, motivo de felicidade. O senador Eduardo Braga, ele comemorou mais uma vez esse avanço nas obras da BR-319, após o IPAAN ele liberar essa licença para poder fazer a implantação desse canteiro da futura ponte sobre o rio Iguapoçu, no quilômetro 268 da rodovia. A estrutura ela é considerada uma das mais importantes da estrada, porque deve acabar com uma das últimas travessias que ainda dependem de balsa. Gente, na prática, a autoridade permite o início da estrutura de apoio à obra, como terraplanagem, a área operacional e também a instalação de uma usina de concreto. A expectativa é que a ponte tenha cerca de 320 metros de extensão e ajude a reduzir um dos maiores gargalos logísticos da BR-319, principalmente durante o inverno amazônico. O trecho do Iguapoçu, ele virou nesses últimos anos um dos principais símbolos de dificuldades da rodovia. Motoristas, caminhoneiros e passageiros enfrentaram longas filas, atraso e até dificuldades de deslocamento, especialmente nesse transporte de mercadorias entre Manaus e também Rondônia. Politicamente, com certeza, essa nova licença também tem um peso bastante importante. A BR-319, ela voltou a ser um dos principais temas do Amazonas em Brasília e com certeza virou essa bandeira defendida por boa parte da bancada amazonense, principalmente do lado do senador Omar Aziz, do senador Eduardo Braga, que juntos foram a Brasília solicitar para que essas obras acontecessem e até também trabalharam bastante para que os senadores tomassem essa iniciativa de poder aprovar esse PL que permitia essa repavimentação, a manutenção de estradas já existentes, como é o caso da BR-319. A rodovia é vista como um dos setores econômicos, como estratégica para poder reduzir esse isolamento logístico do estado e baratear o transporte de produtos. Karime. Vamos seguir torcendo por essa BR-319. Nathalie, vamos lá. Depois de 9 meses de expectativa, a OAB do Amazonas definiu os 6 nomes dos advogados para disputar a vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Bom, e quem tinha que votar parece que já votou, né? Foram mais de 9.000 votos registrados e agora a decisão final fica nas mãos do governador Roberto Cidade. É isso, Nathalie? Então, Karime, né? Que confusão. Depois de 9 meses de espera, esses filhos nasceram, né? A gente pode... Agora é só aguardar a decisão, né? A gente pode dizer assim, porque foi muita luta, foi muita burocracia, realmente, desde a saída, né, do anúncio de aposentadoria do ex-desembargador Domingos Chalub, muita confusão se deu, eram vários nomes que não eram aceitos, mas agora, enfim, a advocacia amazonense elegeu aí nessa quinta-feira a lista sextupla, os 6 advogados que devem concorrer à vaga de novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Como você adiantou, Karime, eles definiram 6 nomes, foram mais de 9.000 votos nessa primeira fase. Entre os advogados aí mais votados estão Gisele Falcon, Grace Benayon, Carmen Romero, né? Entre os homens, Marco Aurélio Choi, Carlos Alberto e Anielo Alfierro, né? Esse edital previa ali uma paridade de gênero nessa formação de lista. Nessa lista sextupla realmente teriam que ter ali 3 homens e 3 mulheres, e isso tudo foi obedecido conforme, né, as regras definidas pelo Conselho Nacional de Justiça, para que a gente consiga ali, né, na tentativa de alcançar, né, uma equidade entre homens e mulheres também no poder judiciário. Mas só caberá ao pleno da corte. O que acontece, né? Foram definidos os 6 nomes. Agora, esses 6 nomes, eles têm até 30 dias para chegarem até o Tribunal de Justiça do Amazonas, onde a Suprema Corte do Judiciário amazonense tem a missão de reduzir. Os 6 nomes devem se transformar em 3 nomes. Aí é a nova lista, a lista tríplice, né? E aí, dentro de 30 dias, a gente deve ter essa nova lista, mas a escolha final de quem será o novo desembargador do Amazonas cabe aí ao Roberto Cidade, né? Que assumiu recentemente o governo do Amazonas no último dia 4 de maio. Ele que é sucessor do Wilson Lima, né? A gente espera aí, realmente, tem muitos nomes são especulados, mas a decisão final é
de cidade. Agora tem um detalhe interessante, Nathalie Moraes, apesar de, como você falou, ter sido um candidato, ter sido mais votado do que o outro nessa lista, ela é importante para via de status apenas nessa questão, porque de fato quem vai definir quem será o próximo desembargador é o governador. Então vai ser muito mais de uma articulação política do que de fato as eleições da OAB. O fato de receber muito voto da OAB é muito conhecido, muito lobby sendo feito dentro da OAB, é muita conversa, muita articulação, mas de fato isso daí só quem vai definir vai ser o nosso governador, né? Sem dúvida alguma, mas de qualquer forma, desses 6, 3 apenas vão chegar na mão do governador. E aí sim também. Aí é uma disputa. E as articulações seguem as articulações, né? Exato. E imagino como é que estão essas articulações. Tem gente até tirando foto com o Roberto Cidade no supermercado. Postando nas redes sociais, tudo é válido, gente. Campanha é campanha. Vamos seguir aqui. Kennedy, o presidente Lula voltou a falar sobre o poder de compra dos brasileiros, disse que o povo vai voltar a comer carnes melhores, como alcatra, filé e maminha. Parece discurso da campanha eleitoral de 2022, não é? Que, de fato, não aconteceu. A gente está vendo um discurso bem eleitoreiro e populista nos últimos dias. O presidente Lula foi a queda da taxa das blusinhas da Shein, agora a história aqui do brasileiro voltar a comer carne de boa qualidade. Tu já comprou picanha? Enfim, não faz tempo, viu? Enfim, vamos lá. É meio que, eu acho que é o reflexo do resultado das últimas pesquisas que ele só vem perdendo, será? Então, Karime Leão, essa estratégia ela é a mesma que o Lula tem desde que quando ele entrou na política. Desde quando entrou na política, Lula sempre fala a mesma coisa. Nós queremos aqui no nosso mandato colocar o cidadão brasileiro para tomar o seu café da manhã com a sua família, ter comida na mesa no almoço, ter a sua janta à noite. É o mesmo discurso que se repete com o passar do tempo. Aparentemente não se aprendeu essa lição em relação à picanha, porque novamente a gente tem ouvido essa mesma fala agora em pleno ano eleitoral. Pela segunda vez ele repete essa mesma fala, só que agora ele deu uma variação no cardápio, porque a picanha era muito cara, né? Não dava para todo mundo comprar. Recentemente foi ao supermercado, tava R$94 o quilo da picanha. Gente, não dá. R$94 o quilo da picanha. E agora ele acrescentou esse cardápio a alcatra, a maminha, o filé. Se for uma capa de filé que tá ali R$36, R$34 o quilo, até que vai. Agora a alcatra tá cara pra caramba ainda. E essa declaração foi feita durante um evento lá na Bahia. Olha só, gente, mais uma vez o ponto. Eu acho que a gente comentar sobre política vale muito a gente ir nessas minúcias. Sim. A gente tá falando da Bahia, gente. Tá falando da área mais nordeste, mais naquela região. É onde o público de Lula é muito mais forte. É dominante, né? É né? dominante no Nordeste. Então você percebe que, até esses dias eu tinha falado sobre isso na pesquisa, que Lula, ele dominava mais de 50% da população no Nordeste. Então é o local onde ele tem essa fala muito mais pesada em relação à alimentação, a essa questão alimentícia, que é um ponto que ele acaba pegando pesado nessas eleições. Ele até chegou a citar, né, que aqui o povo ali daquela região tá cansado de comer bofe, né? Bofe, o que seria pra gente é aquela mistura, né? Aquela mistura ali de buchada pra fazer feijão. Ele disse que o pobre não aguenta mais comer bofe. Pois é, o Lula disse que o trabalhador mas é cultural, tá, gente? Ele ainda deu enfim, vamos lá. Vamos seguir. E aí ele ainda deixou o recado, né, que o trabalhador que não quer ir à feira ali no fim de semana para comprar aquele tomate amassado, também criticou as laranjas amassadas. Segundo ele, o pobre também tem que comer bem e com dignidade. O problema é que esse discurso acontece justamente em um momento em que o preço desses alimentos eles voltaram a pesar no bolso do trabalhador. Dados do IBGE mostram que os produtos citados pelo próprio presidente Lula tiveram alta forte nesses últimos meses. O tomate, por exemplo, ele subiu mais de 50% no último trimestre. Talvez seja por isso. A cenoura também teve alta de quase 80%. E só vale a gente relembrar que quando a picanha estava muito alta, o Lula mandou a gente fazer novas comidas com abóbora. Se tá caro, não compra. Tá difícil. A gente não faça coisa com abóbora, que tá mais barato. A gente pode fazer torta de abóbora, almoço de abóbora, merenda de abóbora e por aí vai. Ou seja, tá cada vez mais difícil a gente fazer uma boa refeição. Vamos colocar desse jeito. Muitíssimo obrigada pelas informações.
informações. Bloco de política no 18 horas com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco, no 18 horas, eu, Vanessa Lima, trago alerta sobre o aumento de casos da síndrome infantil mão, pé, boca. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento do trânsito na volta para casa aqui na cidade de Manaus. André, a gente sabe que vai ter uma alteração temporária no trânsito lá da Avenida Margarita. Explica pra gente. Boa noite mais uma vez. É isso mesmo, o trânsito vai parar ali na Avenida Margarita, isso durante a madrugada aqui em Manaus. Muito boa noite mais uma vez. Um trecho da via vai ser totalmente interditado entre a noite dessa sexta-feira e amanhã, também de sábado, isso para obras da Cigás ali na Zona Norte. Segundo o IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, essa interdição ela acontece no trecho próximo ali à rotatória do DB, ali no Nova Cidade, no sentido bairro Museu da Amazônia. Isso acontece a partir das 8 da noite. Primeiro, o que vai acontecer daqui a pouco, a partir das 8 da noite? Vai haver o estreitamento da pista e o bloqueio total só começa a partir das 22 horas, ou seja, das 10 da noite, e para fazer essas obras aí que vai seguir até as 6 da manhã desse sábado. Então, a orientação é que os motoristas procurem rotas alternativas, redobrando a atenção e, claro, observando ali a sinalização temporária. Mas vai ter agentes de trânsito ali no local para acompanhar o fluxo de veículos ali na região para evitar mais transtornos. Agora, mais uma atualização aqui sobre o trânsito. A gente falou há pouco, né, de um caminhão ali que estava, na verdade, uma carreta que foi tentar fazer ali um retorno e acabou ficando preso mais cedo bem em frente ali ao Carrefour, né, da próxima aqui à Bola das Letras. Então aconteceu que a atualização é que essa carreta já saiu mais cedo, né, e agora o trânsito ali pelo local na Pedro Teixeira segue com boa fluidez, então os motoristas já podem passar por ali, né, sem nenhuma preocupação. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber agora como é que tá a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira chuvosa na capital amazonense, né? E a previsão para a noite dessa sexta vem junto com o alerta da Defesa Civil. A previsão é de chuvas intensas nas próximas horas, com pancadas fortes a persistentes, atingindo várias áreas da cidade. As imagens de radar mostraram nuvens bem carregadas sobre Manaus, trazendo risco de trovoadas, rajadas de vento e chuva moderada a forte. Vale ressaltar que, em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. E agora vamos falar sobre a previsão do tempo para o fim de semana, 16 e 17 de maio, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa nublado, com previsão de chuvas leves a moderadas até o final da tarde. À noite, o clima continua instável, com céu carregado e novas possibilidades de chuva. O resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 98%. Já o domingo começa abafado, com céu carregado logo cedo e sensação de calor por causa da umidade alta. Ao longo do dia, o sol até tenta aparecer em alguns momentos, mas as nuvens seguem dominando. E conforme o calor aumenta, as pancadas de chuva vão se formando e devem marcar presença da tarde até a noite. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 23 e máxima de 29 graus. Mix. Vamos falar de saúde. Escuta essa. O Amazonas está entre os 10 estados em situação de alerta e de alto risco para influenza A, de acordo com os dados do boletim Infogripe divulgado nesta quinta-feira pela Fundação Fiocruz. E o boletim aponta que os casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças menores de 2 anos estão em alta em todo o Brasil, principalmente por causa do aumento das infecções pelo vírus sincial respiratório. O vírus é o
principal causador da bronquiolite, inflamação na ramificação dos pulmões, que atinge principalmente bebês menores de 2 anos. E tem mais, nos últimos dias, os casos da síndrome mão-pé-boca têm chamado a atenção de pais e responsáveis. A doença é altamente contagiosa e costuma se espalhar rapidamente entre crianças, principalmente em creches e escolas. E o alerta é aqui para Manaus, que apesar do nome, as lesões não aparecem apenas nas mãos, nos pés e na boca, tá? Os sintomas incluem febre, feridas e manchas pelo corpo. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais informações a respeito dessa síndrome. Boa noite, Vanessa. Então, quais são os principais cuidados que os pais devem ter ao identificar os primeiros sintomas dessa doença? Boa noite mais uma vez. O principal cuidado dos pais diante da doença mão-pé-boca é agir rapidamente assim que perceberem os primeiros sintomas. A pediatra Vanessa Mendes explica que esses sintomas mais comuns incluem febre, mal-estar, pequenas feridas na boca e manchas nas mãos e nos pés. A síndrome mão-pé-boca é uma doença transmitida por vírus e ela é mais comum, o contágio é mais comum em crianças menores de 5 anos, mas ele também pode se manifestar em crianças maiores e até em adultos. E os sintomas principais vão ser febre e a manifestação de lesões, bolinhas, que a gente chama de vesículas, nas mãos principalmente, nas palmas das mãos também, nos pés e na boca, mas também pode se espalhar pelo corpo, no bumbum e pode se manifestar em outras partes do corpo. Esses sinais, embora possam parecer leves no início, exigem atenção imediata para evitar complicações e garantir o bem-estar da criança. A arquiteta Camila Leão conta como descobriu a doença nos filhos e como está o tratamento das crianças. Tenho 2 bebês em casa, uma de 2 anos e 10 meses e outro de 1 ano e 3 meses. Os dois estão com uma mão-pé-boca e começaram com uma febre muito alta, que o remédio não estava segurando. E aí levamos no hospital. No hospital a gente verificou que a garganta dos dois já estava inflamada e a dela já tinha uns pontinhos brancos. Daí, no decorrer da semana, a gente foi vendo no corpinho deles aparecendo, várias bolinhas. Graças a Deus eles não estão com coceira, não estão tão incomodados, já passou a febre alta, já está controlado. E o tratamento, como é um vírus, é viral, eles estão tomando anti-inflamatório, mas não tem muito o que fazer, É mais acudir os sintomas. Então, diante dos sintomas, o ideal é que os pais procurem atendimento médico o quanto antes. Isso porque o tratamento da síndrome mão-pé-boca não tem um remédio específico contra o vírus. O foco é aliviar os sintomas, como reforça a pediatra. Não, se trata de um vírus. Então, por ser vírus, a gente não tem um medicamento específico para ele. O tratamento ele vai ser basicamente para os sintomas que esse vírus causar. Então, se der febre, a gente pode usar um antitérmico. Pela dor, se der dor, pode usar um analgésico, então um remédio para a dor. Se tiver com coceira, a gente pode usar um antialérgico para aliviar a coceira, mas antibiótico é para bactéria. As autoridades de saúde reforçam que, quando surge um caso de mão-pé-boca, a criança deve ser afastada imediatamente da creche ou da escola para evitar a transmissão, já que a doença é mais contagiosa entre os pequenos. Outro cuidado essencial é manter a higiene dentro de casa, seguindo os chamados 3 princípios da limpeza: alimentos e bebidas sempre limpos, ambientes bem higienizados e mãos lavadas com frequência. As escolas também receberam orientação para fazer a limpeza diária de salas, brinquedos, mesas e cadeiras com sabão ou detergente comum, garantindo mais segurança para todos. Essas medidas ganham ainda mais importância diante do cenário atual. Só em 2026, os casos de mão-pé-boca já ultrapassaram 25 mil registros nos primeiros meses do ano, um aumento de mais de 5 vezes maior do que o mesmo período do ano passado. E, infelizmente, já foram confirmadas 4 mortes pela doença. Embora circule o ano inteiro, ela costuma ter picos mais fortes entre março e maio e depois novamente em setembro e outubro. Os hospitais receberam orientações especiais para reforçar o atendimento e equipes de inspeção estão acompanhando de perto as áreas mais afetadas. A ideia é garantir que todas as medidas sejam seguidas e que os surtos sejam controlados antes de se espalharem ainda mais.
Afinal, proteger as nossas crianças é uma responsabilidade de todos e cada gesto de prevenção faz a diferença. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 1,62%, cotado aos R$5. O euro fechou em alta de 1,18% aos R$5,88. O Bitcoin fechou em queda de 1,42% aos R$400.962. O Bovespa fechou em queda de 0,87% aos 176.811 pontos. E levantamento do IBGE revela que no Amazonas a taxa de desemprego caiu, mas por outro lado a informalidade ainda pesa no bolso e na vida do trabalhador. E quem traz os detalhes a respeito desse levantamento é a repórter Odineia Araújo. O Amazonas começou 2026 com queda na taxa de desemprego. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice passou de 10% para 8,3% em um ano. A administração pública e o setor comercial se consolidaram como os principais motores de novas oportunidades, de acordo com a Djalma Nogueira, do setor de disseminação de informações do IBGE no Amazonas. Em contrapartida, a indústria e a construção reduziram postos de trabalho em relação ao quarto trimestre do ano passado. O mesmo ocorreu com o comércio, que, embora seja um dos líderes na quantidade de empregados, apresentou queda no número de contratados. O rendimento médio também subiu e chegou a R$ 2.770, mas a realidade ainda está longe de ser tranquila. Mais de 480 mil pessoas trabalham por conta própria, sem CNPJ, e centenas de milhares seguem sem carteira assinada. O comércio e a construção civil ganharam vagas, enquanto a indústria perdeu mais de 20 mil postos de trabalho, segundo a Djalma Nogueira, chefe de disseminação de informações do IBGE no Amazonas. Apesar dos bons números de ocupação, o Estado ainda convive com o patamar elevado de informalidade. Muitos trabalhadores ainda exercem suas atividades sem um amparo da carteira assinada ou de registros formais, o que limita acesso a direitos previdenciários e à segurança jurídica. Outro dado que chama atenção é o aumento no número de pessoas desanimadas que já desistiram de procurar emprego. No Amazonas, são 66 mil desalentados, ou seja, os números melhoram no papel, mas a luta por emprego estável e renda digna ainda continua na vida real. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E Manaus está entre as cidades brasileiras que mais recebem alertas de desastres naturais emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O órgão acompanha situações como enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra em todo o país. E esse monitoramento funciona 24 horas por dia, com equipes analisando dados de chuva, nível dos rios, radares e também imagens de satélite para identificar riscos e enviar alertas à Defesa Civil. Mas, afinal, o que faz Manaus estar entre as cidades com o maior número de alertas no Brasil? Quem traz essas informações pra gente é a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Quais são os principais fatores que colocam Manaus nessa lista de áreas de risco? E não é à toa que Manaus está entre as cidades brasileiras que mais recebem alertas de desastres naturais emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. O órgão federal acompanha em tempo real as situações como enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra em todo o Brasil. Segundo o meteorologista e coordenador da Sala de Situação do CEMADEM, Marcelo Celucci, o monitoramento funciona 24 horas por dia. As equipes analisam dados de chuva, nível dos rios, descargas elétricas, imagem de satélite e radares para identificar possíveis áreas de risco e enviar alertas à Defesa Civil. Parâmetro muito importante é chuva. Monitoramos chuva através de estações pluviométricas, pluviômetros que enviam os dados a cada 10 minutos, informações de satélites meteorológicos, informações de estações hidrológicas. Temos também
tem sensores de umidade do solo, dados de descargas elétricas, uma série de informações, radares meteorológicos, e quando se torna necessário, enviamos alertas de desastres para a Defesa Civil, que decide tomar ações que podem, por exemplo, levar à evacuação de uma determinada área. De acordo com o especialista, Manaus exige uma atenção constante por causa das fortes chuvas e dos registros frequentes de alagamentos e deslizamentos, principalmente em áreas de encosta e bairros mais vulneráveis. Ele explica que Manaus sofre tanto com temporais intensos em curto espaço de tempo, quanto com a cheia natural dos rios, que também impacta a vida de quem mora próximo às margens dos igarapés e rios. O CEMADEM informou ainda que a cheia deste ano deve ficar acima da média aqui em Manaus, mas sem previsão de uma inundação extrema. O órgão também monitora as chuvas que atingem regiões da Colômbia e do Peru, já que esses fenômenos influenciam diretamente o nível dos rios na Amazônia, como explica o meteorologista. Uma notícia não muito boa é que Manaus é uma das cidades que mais recebe alertas ao longo do ano. Tem o maior número de ocorrências, inclusive de alagamentos, de inundações, inclusive de deslizamentos de terra. Sempre tomamos bastante cuidado, bastante atenção com os fenômenos que ocorrem em Manaus, que são bastante variados. Esse ano, por exemplo, deve ter inundação em Manaus. Em princípio, não será uma inundação histórica, deve ser um pouco acima da média, mas não uma situação extrema. Esses alertas emitidos pelo CEMADEM são encaminhados à Defesa Civil responsável por definir as ações de prevenção e atendimento à população. A orientação é que, em casos de chuva forte, os moradores evitem áreas alagadas e fiquem sempre atentos aos sinais de risco, como as rachaduras em casas, deslizamento de terra e a elevação rápida do nível da água em igarapés e ruas aqui da cidade. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Ken. Você está ouvindo 18 horas. Enquanto o desmatamento avança pelo sul do Amazonas, a Operação Tamaiô-Tatá 6 termina com milhões em multas e também o desafio de transformar a punição em proteção real da floresta. Então, as multas aplicadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas foram por ações de combate ao desmatamento ilegal, descumprimento de embargos e atividades sem licença ambiental lá no sul do estado. Vamos acompanhar os detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. A Operação Tamaiô-Tatá 6 foi encerrada com um número que chama atenção: mais de 57 milhões de reais em multas aplicadas pelo IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, contra crimes ambientais no sul do estado. A fiscalização aconteceu entre os dias 21 de abril e 10 de maio nos municípios de Apuí, Humaitá, Canutama e Lábrea, áreas consideradas críticas para o avanço do desmatamento ilegal. Ao todo, mais de 8 mil hectares foram embargados, uma área equivalente a 11 mil campos de futebol. As equipes também identificaram atividades sem licença ambiental e descumprimento de embargos, mostrando que mesmo com fiscalização, a floresta ainda segue sob pressão. O gerente de fiscalização ambiental do IPAAM, Marcelo Barroncas, ressalta que as equipes atuaram tanto na identificação de novas infrações quanto na verificação de áreas já embargadas. Durante a quarta etapa da Operação Tamaiô-Tatá 6, nossas equipes atuaram em áreas estratégicas dos municípios de Apuí, Humaitá, Canutama e Lábrea, com foco na fiscalização de áreas com alertas de desmatamento e locais já embargados por órgãos ambientais. As ações resultaram em mais de 57 milhões em multas e no embargo de mais de 8 mil hectares por irregularidades ambientais. As equipes utilizaram imagem de satélite, monitoramento geoespacial e apoio das forças de segurança para identificar infrações como desmatamento ilegal, descumprimento de embargos ambientais e atividades agropecuárias sem licença. Esse trabalho contínuo é fundamental para ampliar a presença do Estado em áreas sob pressão ambiental e coibir práticas ilegais, principalmente no sul do Amazonas. O IPAAM afirma que a operação busca frear os crimes ambientais, mas a realidade é que a Amazônia continua sendo alvo de exploração ilegal e da falta de controle permanente nas áreas mais isoladas do estado. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas segue com inscrições abertas para o programa de mesários voluntários das eleições de 2026. A meta é reforçar a participação da população na organização do pleito. Mais de 4.600 pessoas já se inscreveram desde o início do ano. E os voluntários vão atuar diretamente nas eleições desse ano, nas sessões eleitorais, auxiliando no atendimento aos eleitores e na organização de toda a votação. Mas quem pode participar e quais são os benefícios oferecidos pela Justiça Eleitoral? Rodrigo Soares explica o assunto pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Qualquer eleitor maior de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral pode se inscrever para atuar como mesário voluntário nas eleições de 2026. Os selecionados vão trabalhar diretamente nas sessões eleitorais, auxiliando na organização e no funcionamento da votação. Entre as funções estão a recepção e identificação dos eleitores, verificação de documentos, coleta de assinaturas, validação biométrica e apoio logístico durante todo o processo eleitoral. O coordenador da Central de Atendimento ao Eleitor do TRE Amazonas, Rômulo Máximo, explicou como funciona a nova etapa do planejamento para as eleições. Após o encerramento do cadastro, nós estamos iniciando uma nova fase do planejamento das eleições. E agora a principal atividade é exatamente a convocação de mesários voluntários. Os mesários, eles atuam como auxiliares da Justiça Eleitoral, eles são convocados para prestar serviço no dia da eleição. Os benefícios são basicamente folgas em dobro pelos dias que eles forem convocados pela Justiça Eleitoral, pagamento de auxílio alimentação em PIX nos dias da eleição. Ele também recebe, se for universitário, ele pode entrar no programa Agente Cívico, ele vai receber uma declaração de 30 horas de atividade de extensão para cada turno de participação. Por isso que a universidade dele tenha assinado esse programa junto ao TRE. Além de contribuir com a organização das eleições, os mesários voluntários têm direito a benefícios oferecidos pela Justiça Eleitoral. Entre eles estão folgas no trabalho pelos dias de treinamento e de atuação nas eleições, certificado de participação e vantagens que podem ser utilizadas em concursos públicos. Em alguns editais, por exemplo, o trabalho como mesário pode garantir isenção de taxas de inscrição, critérios de desempate e outras prerrogativas previstas pela legislação. Como explica Rômulo Máximo, coordenador da Central de Atendimento ao Eleitor do TRE Amazonas. O mesário ele vai atuar como assistente da Justiça Eleitoral, prestando serviço no dia da eleição, que possibilita que a eleição de fato ocorra. Além de ser uma atividade democrática, é uma atividade muito importante para a Justiça Eleitoral e para todas as pessoas que vão votar e estão envolvidas na eleição. Ele tem que ser maior de 18 anos, ele não pode ser parente de nenhum candidato até segundo grau, ele também tem que estar regular com as suas atividades eleitorais, não pode estar com título cancelado. No momento da convocação, se houver a detecção de alguma desses impeditivos, aí o mesário não é convocado para atuar. As inscrições para o programa de mesários voluntários podem ser feitas pela internet, no site do TRE Amazonas, na aba Serviços Eleitorais, em seguida na opção Mesário Voluntário. O cadastro também está disponível pelo aplicativo e-Título ou presencialmente nos cartórios eleitorais da capital e do interior. Volto com vocês. 18 horas. E para quem estava esperando o fim de semana chegar e aproveitar com a família, a notícia é muito boa, gente. Manaus está com uma agenda cultural cheia de atrações gratuitas, com muito boi bumbá, feiras folclóricas, shows e apresentações culturais espalhadas pela nossa cidade. A Vanessa Lima traz mais detalhes pra gente com as melhores programações. Vamos ouvi-la. Agenda cultural animada e contagiante chegando. Se liga nos melhores eventos desse fim de semana. Começamos nesta sexta-feira às 7 da noite com o Festival Amazonas de Ópera, que apresenta o concerto Salvador Rosa no majestoso Teatro Amazonas. Os ingressos estão à venda no site shoppingingressos.com. Logo depois, às 8 da noite, o Norte Bumbás 2026 celebra a força da cultura popular no pódio da Arena da Amazônia. A entrada é gratuita e solidária
solidária com doação de 1 quilo de alimento não perecível. E para os apaixonados por gastronomia, começa hoje, sexta-feira, e vai até domingo, a Feira Brasil no Mercado de Origem da Amazônia. A feira começa às 4 da tarde e vai até às 9 da noite com entrada gratuita. Já o sábado também vem animado com a gravação do cantor Filho do Piseiro na Praia da Ponta Negra. O evento é a partir das 7 da noite e é aberto ao público, então é só chegar. Nosso sábado também continua animado com os shows do cantor Guilherme Arantes, que traz sua nova turnê para Manaus. É a partir das 8 da noite no Nova Era Hall Studio 5. Os ingressos estão à venda pelo site bilheteriadigital.com. No sábado também tem show da grande estrela Elba Ramalho, que encerra o evento Semana S no Largo de São Sebastião. O show começa às 8 da noite e é aberto ao público. E para encerrar o sábado, para os apaixonados pelo Boi Bumbá, tem ensaio do Garantido no Sambódromo a partir das 9 da noite. Tudo com entrada gratuita. Então esse final de semana só tem evento imperdível, hein, gente? Volto com vocês. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento da volta para casa agora em Manaus. 7 horas e 1 minuto. André, boa noite mais uma vez. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Kenderson, a todos que nos acompanham. Olha só, informação importante, hein? Daqui a pouquinho, 8 da noite, o trânsito vai parar ali na Avenida Margarita, porque um trecho da via vai ser interditado, né, parcialmente a partir das 8 da noite, e a partir das 10 da noite, a Avenida Margarita vai ser interditada nesse sentido, né, sentido bairro, ali para quem vai seguir para o Museu da Amazônia. Então, a partir das 10 da noite, 100% interditada a via ali, a Avenida Margarita, para obras da Cigás, que vai seguir assim, interditada até às 6 da manhã desse sábado. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um alerta foi dado pela Agência Oceânica e Atmosférica Norte-Americana. Subiu para 82% a chance de El Niño se formar até julho e atingir novamente a Amazônia. A força que o El Niño deve atingir no pico, no entanto, segue indefinida. Mas as informações devem servir para os gestores públicos e os empresários. É preciso que a sociedade esteja melhor preparada para o caso de uma forte vazante dos rios. O El Niño de 2023 e 2024, um dos 5 mais fortes já registrados, contribuiu para produzir algumas das cenas mais dramáticas recentes no Brasil. Foram secas históricas na Amazônia, com consequências graves para o transporte na região. Sem falar nas queimadas e a fumaça causando doenças nas cidades. Por isso, mesmo torcendo para que a vazante seja apenas normal, é preciso se precaver. Como diz o ditado popular, prevenir é melhor do que remediar. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até segunda-feira. Boa noite, Kenderson Paz. Boa noite, Caribe Leão. Um ótimo final de semana a todos. Boa noite. Você ouviu 18 horas.